Somente crer. Tudo é possível, né? Tudo é possível. Amém? Amém? Amém. Nós temos uma pergunta sobre aqueles que serão salvos pela salvação comum. Onde estarão? Se estarão na sexta dimensão. Olha, o profeta ele não foi muito adentro em relação ao extra-noiva. Ele foi mais estritamente naquilo que realmente o Apocalipse se ocupou. Agora, essas pessoas naturalmente estão enquadradas com estes que ficaram para a grande tribulação. Você vai notar, irmã, ou irmão, que Apocalipse 6, verso 9, 10, 11, se refere aos judeus. Então, você tem aí no quinto selo, está no quinto selo. Você tendo os selos, você pode ler em casa. O quinto selo parágrafo 113 em diante. Aliás, todo o quinto selo praticamente se ocupa disto. Então o profeta mostra claramente sobre quem são aqueles que estão clamando por vingança debaixo do altar. Ele mostra que não é a noiva e que são os mártires judeus. Os judeus foram mártires, mortos por Eichmann, Hitler e outros. E que a noiva não clama por vingança. É uma característica. Ele mostra que a noiva já tinha sido arrebatada no quarto selo. Agora, depois, alguém fez uma pergunta relacionada com esses do Apocalipse capítulo 7, que são outros, não são os mesmos. Então, aí você vai encontrar perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 193. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Sim, esses são os judeus que estão sob o altar desde o tempo da crucificação, a quem foram dadas roupas brancas. Agora vejamos Apocalipse 7,14. É que provavelmente, claro, sem dúvida, enquadra, porque com estes que são da salvação comum. Porque se eles vieram de grande tribulação, estão enquadrados com a salvação comum. E disse-lhe, Apocalipse 7, verso 14, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes, e disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Sim, é já outro grupo diferente. Não é a noiva, não se refere aos judeus, aos 144 mil, aqueles do Apocalipse 6, verso 9. Então é um grupo diferente, sim, porque você ali pode ver que aqueles, por graça, foram dadas roupas brancas durante este tempo. Porém, este grupo do capítulo 7 tem lavado suas roupas no sangue, e depois vemos que eles são um grupo que apareceu ante Deus, a grande multidão de todas as nações, línguas e tribos. Porém, estes do capítulo 6 são somente judeus martirizados. Sim, é correto. O que nós temos de mais próximo é isso. Então, se você ler Apocalipse 7, do verso 9 até o 17,
esse trecho, a visão dos mártires na glória, você vai encontrar que realmente esse é um estado, porque a dimensão é questão de estado. Você nunca chegaria na próxima dimensão através desse corpo, esse corpo físico, porque você gastaria milhões de anos-luz. E você vê o corpo humano aqui não vai mais de 80 anos em anos relógio, né? No calendário, na velocidade estabelecida pela própria rotação da Terra em torno do Sol, e esse ano de 365 dias, anos normais dentro da dimensão humana. Então você viaja na velocidade da luz. Se você pudesse viajar na velocidade da luz, nessa velocidade. Né? Então, isso está lá na Cachoeira Dourada. A hora que liga a chave lá, acende aqui. Se você viajar nessa velocidade, você gasta milhões de anos-luz para chegar na outra dimensão. Mas quando é deixado esse corpo, essa matéria, que está sujeita a essa órbita, a esse entorno, em fração de segundo você está na outra dimensão. E é uma questão de estado. Quer dizer, o estado destes que morrem e que não foram no rapto, é o que eu posso te responder com segurança. Não foram no rapto, não é a noiva. Não são judeus. Então o estado deles é esse que você vê em Apocalipse 7, verso 9 em diante. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Palmas, não? E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória e sabedoria, ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são? De onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus. E o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro está no meio do trono e os apacentará e lhes servirá. Para mim, o ofício aqui, o símbolo de Cordeiro não é mais por intercessão, né? E lhes servirá de guia, quer dizer, o Cordeiro apacentando, né? E lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará os seus olhos toda a lágrima. Então, esse é o estado do salvo comum, o que é maravilhoso. Agora, ser a noiva, ser a esposa, isso é outra coisa. Não, isso vai no rapto no final do quarto selo. Então, são três classes de salvos, se podemos dizer assim: o rapto, a noiva, os judeus e aqueles que foram salvos pela salvação comum. Então, quanto a afirmar que eles estão na 6ª dimensão, é que eu não posso. Aí o profeta diz aqui, no perguntas e respostas, mesmo dentro dos selos, ele disse: olha, eu não posso responder isso, eu não tenho condição
de responder, espero que você entenda, mas compreenda, né? Então, mas a gente vem até dentro do assunto, né? Porque se eles morreram, está dizendo, vieram de grande tribulação, e eles são uma multidão incontável de línguas, nações, tribos, e tudo isso, então, se refere aos salvos comum, né? Eu sei que eles estão diante de Deus, em força de expressão, né? É claro que nós temos que entender, você aqui está diante de Deus. Quem está na sexta dimensão está diante de Deus. Muito embora o Deus esteja numa dimensão além, que é a sétima dimensão. Espero ter ajudado em algum ponto. Para mim foi até bom despertar isso. Vamos ficar de pé um pouquinho? João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do trono, do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Senhor, nós estamos constantemente errando para que o Senhor seja realmente o único, perfeito, é o que São Paulo diz em outras palavras. Mas, por outro lado, nós estamos constantemente sendo corrigidos, aceitando a correção e procurando acertar. E nós estamos aqui para isso. Queremos ver as coisas por um ângulo perfeito, correto, o que atrairá sobre nós aquela perfeição que virá somente através da transformação dos nossos corpos. Nós estamos sabendo, segundo São Paulo, que a natureza está gemendo para que isso aconteça, porque ela depende de nós, e nós te suplicamos no santo nome do Senhor Jesus Cristo, pelo teu amor e compaixão, que fale ao teu povo, recompense o teu povo, abençoe o teu povo, abençoe os pais, as mães, os filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo teu poder nós te suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Agora nós temos de continuar. Eu tenho que entregar uma mensagem para vocês, o Dia das Mães do profeta. Está aí para ser entregue. E por um motivo ou por outro, Deus sabe como acontece com todas elas, ainda não foi entregue. Mas na hora certa ela será entregue. Não sei se domingo próximo. Enquanto nós não temos um outro assunto assim, nós vamos ter por meta estudar as 7 eras de uma maneira calma, devagar, porque essas 7 eras traz muita lembrança daquilo que nós cremos. E eu quero enfatizar isto, que há muitas coisas que nós estamos vivendo, pelas quais o irmão Brana chorou, desesperou-se, às vezes até de maneira inconsolada. Ele chegou a pensar, mas eu trabalhei tanto para no fim ter isso que eu estou vendo aí, mas o Senhor veio e consolou. Não, isso aí não é você. A sua vem mais atrás um pouco. Quando ele viu aquele grupo
completamente diferente. Agora, vocês não para trazer um conformismo, mas para trazer gratidão. Gratidão. Precisam entender, guardar nos seus corações, ter sempre essa lembrança e carregar essa gratidão. Que grande parte da mensagem, desse desespero que você vê na mensagem, pregadores pregando aqui, usando a mensagem, coisa e tal, era para que a igreja aceitasse o que você aceitou. Era para que o povo cresce naquilo que nós cremos. Muito embora isso não seja tudo. Mas ele disse, você não pode chegar na álgebra sem o abecedário. E isso não é apenas o abecedário. Não. Isto é, sem dúvida, o fundamento. Nós aprendemos que o homem, Nabucodonosor, começou de cima para baixo, pondo ouro na cabeça, prata no peito, bronze nas coxas, barro e ferro nos pés. Deus começou diferente, botando nos pés a fé apostólica. Olha lá qual é o fundamento. Você diz, mas lá em cima é que está o mais importante de tudo. Mas se não tivesse os pés que tem, aquela beleza toda cairia. Daí então, cumprir-se aquilo que o profeta veio fazer, Elias veio fazer, converter os corações dos filhos à fé apostólica, os corações dos pais. João Batista não podia fazer isso, porque senão ele levaria o povo para a lei, encerrava o povo na lei. Ele não fez isso. Ele veio simplesmente como um anjo da aliança. Agora Elias, nesta era, viria para converter os corações dos filhos aos corações dos pais, quer dizer, dos pais apostólicos, da fé apostólica. Esse é que é o fundamento. Então veja que Deus fez completamente diferente. Olha lá a base, como é muito mais extensa. E ela prossegue afinando. Vai afinando. As pirâmides estão lá. Elas têm vencido o tempo. As tempestades, as enchentes, as coisas, as ventanias, as coisas que jogam tantas coisas por terra, destroem tantas coisas. Quando passa aquilo, as pirâmides estão lá do mesmo jeito. É isso aí. E você é essa pirâmide. Os ventos, as tempestades, as incoerências, decepções da vida, e essas coisas todas, mas você fica firme. Por quê? As portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque ela é edificada na revelação, na fé revelada. Não vamos esquecer aquilo que eu disse no rádio. Ló cria no mesmo Deus que Abraão cria, mas ele não tinha a mesma fé. Caim adorou o mesmo Deus. Como filho da natureza, ele usou os frutos da natureza, oferecendo ao mesmo Deus de Abel. Agora Abel, como vinha de outra origem, ofereceu o cordeiro sangrento. Mas tudo adorando o mesmo Deus. E a diferença ali ficou manifesta através da sua revelação. Porque como carne e ossos, todos dois eram humanos, todos dois careciam de sua compaixão,
E se você for pensar bem, você dirá mais, coitado do Caim, ao invés de dizer coitado de Abel. Coitado do pobre do Caim. Coitado daquele que mata, daquele que persegue, daquele que difama, daquele que procura macular. Coitado dele. Não é daquele que é difamado, daquele que é perseguido, daquele que é morto. Coitado é de quem matou, não de quem morreu, nesse caso. Vamos lembrar também outra coisa que é fundamental nesse estudo, a questão do ouvir. Porque João disse, o Senhor Jesus disse, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras. O profeta diz aqui, muitos não podiam ler, e os sacerdotes tinham que ler a palavra para eles. Era dever deles ler a palavra para eles. Somente lendo a palavra para eles, e a bênção estava ali. Olha, o tempo mais escasso, a temporada mais difícil é aquela temporada que o crente não pode ler a Bíblia, não pode ouvir a leitura da Bíblia. Há um tempo que existe um afastamento, mesmo circunstancial, para com a Bíblia, para com a palavra de Deus. E é exatamente aí, quando os nossos problemas crescem, as nossas dificuldades, e é bom lembrar do que Moody, D.L. Moody disse, este livro afastar-te-á do pecado, ou então o pecado afastar-te-á deste livro. Ou este livro te afasta do pecado, ou então o pecado te afastará desse livro. Não tem dúvida. Quando você está passando por uma tentações, hoje a do sexo é a principal praticamente, da vaidade, da moda, uma coisa puxando você vê que o cão, às vezes você percebe até assim, o cão negro está vencendo o cão branco. Se você começar a ler, contrariado, contra a vontade, mas começar a ler as cartas de São Paulo, começando de Romanos até São Judas, sombreando, marcando, eu duvido muito se logo na segunda, terceira carta você não já venceu aquele espírito. Duvido. Agora ele sabe, o inimigo sabe, que isso é verdade. E por isso nós não relaxamos. Por que nós não comemos relaxado, assim, de uma maneira relaxada, descansada? Relaxar na mesa, assim, sentar-se na cadeira, junto à mesa, e relaxar. E não falar asperamente. E não tratar de assuntos inconvenientes. E mastigar bem a comida. Por quê? É porque nós já estamos com o nosso sistema nervoso abalado.
nós já estamos com uma digestão errada. Há uma interferência nervosa no gastrointestinal. E por isso os gases, a dor de cabeça, a enxaqueca, a dor na coluna, que grande parte é causada por uma compressão nervosa. Você não sabe o que o ar faz. O ar levanta edifício. O ar levanta aí uma concha enorme, carregada de cascalho, nessa caçamba, levanta com aquele mundo de terra, 5, 8, 10 metros de terra, um caminhão. Caçamba, aquilo é o ar comprimido, levantando toneladas. Então, quando você comprime o ar dentro de você, dói o coração, você diz que está sofrendo o coração, dói a cabeça, comprime determinados órgãos dentro de você. Vai ver, é causado por isso. Porque não há tempo para as determinadas coisas. O animal, quando está nervoso, ele não come. Se ele estiver nervoso, ele não come. O cachorro, o boi, o cavalo, se ele está nervoso, ele não come. Agora deixa ele lá, passa o nervo dele, o cansaço dele, aquela coisa, aquela euforia. Aí daí a pouco ele começa a pastar devagar e vai pastando. Depois, no caso do gado, ele vai ruminar depois, descansar, deita, vai ruminar, descansado. Então você não encontra uma vaca com gastrite. É que eu disse e vou afirmar isso mais de 10 vezes ainda. Se Deus tivesse que levar cavalo, égua, cachorro, me perdoe, mas a expressão, bichos do Egito para a terra prometida, ele teria gastado no máximo 4 dias. Mas como era homem e mulher, foi 40 anos. 40 anos para a vergonha nossa. Não tenha dúvida não, que quem complica as coisas somos nós. Então, ouvindo dessa maneira, por isso que às vezes nós temos que falar também de uma maneira que as pessoas possam assimilar. Descontraídas. Você tome um culto como uma mesa preparada. Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando, isso que é vida. Às vezes você fica 5 minutos orando por um prato de comida. É porque Paulo disse que tem que tomar com ações de graça. E depois começa a xingar e nervosa e... Não, você comer com ações de graça é comer agradecido. É comer agradecido. Quando a pessoa não tem outra coisa para comer, ela pode comer qualquer coisa. Quando ela não pode selecionar, quando ela não tem condição de selecionar, ela não tem opção, ela pode comer qualquer coisa. Aquilo é santificado pela sua oração. E aquilo fará bem pela maneira que ela come. Assim também o culto. É por isso que o profeta disse na mensagem no fundo, clamo fundo. Se você vem aqui para criticar, o diabo te mostrará muita coisa para criticar. Isso no culto dele, quanto mais no meu. Quem foi que ele disse que mostraria? Ele disse, o diabo. Agora, Deus mostra o quê? Completamente diferente. Eu tive um abatimento até, porque não pela cena em si, mas pela demora, e porque eu não fiz bem feito. Eu tenho que gravar aquilo, filmar aquilo, e gravar e coordenar aquelas imagens, de acordo com a mensagem direitinho,
igual eu fiz os 3 batismos, o mesmo do Joel aqui, bem coordenado, o script direitinho. Então, eu tenho que fazer aquela luta do boxe. Mas eu fiquei abatido, francamente, fiquei assim, chateado com aquilo, porque demorou e para mim foi fora de hora e fora de conexão. Mas aquilo é tremendo. E daí uns dias eu recebo uma carta de uma irmã, dizendo, em outras palavras, pastor, aquela luta daqueles homens ali, daquele boxe, me trouxe uma grande vitória. Quer dizer, ela deu testemunho na carta de forma tal que eu disse, olha, que importa os meus sentimentos, os meus pareceres, se uma pessoa venceu um diabo e se encorajou e venceu um diabo que estava tentando nocauteá-la. Agora, pelo meu parecer, pela minha exigência religiosa, pelo meu zelo até, eu pego e condeno a matéria. Eu condeno. Quase sempre assim, às vezes o pregador sai abatido, vai chorar até, daí uns dias, dê um testemunho sobre aquela mensagem, sobre aquela noite. O que vai acontecer? Então depende muito da maneira que você vem à mesa. O alimento é bom, o alimento é perfeito, mas depende muito da maneira que você toma. No espírito que você recebe a coisa. Na química existe o processo da transformação. Que na oportunidade nós vamos falar, pregar, ensinar sobre essa transformação. Mas eu estava pensando, se a química, se os químicos, se a ciência puderam descobrir isso, esse poder, essa lei da transformação do sólido, do líquido, em gasoso, em vapores e coisas assim, quanto mais aquele que criou essas leis pode transformar, né? Ele tem um processo de transformação já bem experimentado para nós, não para ele. Ele não tem que fazer experiência de nada. Ele é perfeito, ele é absoluto, mas para nós soa como uma experiência de transformar Abraão de um velho, Sara de uma velha, num casal de jovens. E ela ter um filho. Ele deu a experiência de ter trasladado a Enoque. Ele deu a experiência, ele não fez experiência para ele nos deu a experiência no Velho Testamento de apanhar Elias com a carruagem de fogo e levá-lo. E ele próprio foi visto pelos seus discípulos, até eles foram olhando, ele foi ficando pequenininho, foi diminuindo a distância, até que uma nuvem o cobriu. O profeta diz assim: se Deus já fez alguma coisa algum dia, você vai ver que Ele o fará ainda, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Às vezes Ele fez uma coisa lá com um homem, com uma mulher, para mostrar o que Ele fará com o seu povo, como igreja. Então, ouvindo estas coisas, lendo a palavra, a bênção estava ali. Não fazia diferença se fosse lida ou ouvida.
Aí ele começa a dizer, porque o tempo está próximo. Realmente o tempo estava próximo, não resta dúvida. Na sabedoria e previdência de Deus, esta revelação tão tremenda, embora plenamente conhecida de Deus, não podia ser manifesta até então, lá. Aí você lembra que 2000 anos para Deus é 2 dias, não passa de 2 dias. Assim sendo, imediatamente aprendemos uma regra: a revelação de Deus para cada era pode vir somente naquela era. Portanto, em todas as eras, a mensagem era essa: o tempo está próximo, porque ela não duraria muito. Ela não duraria muito. E essa aqui não vai durar muito, porque ela começou em 1906, ou 1900 e... Como é que é lá? 1909 ou 6? Ele nasceu, ora, 1906 é capaz... O senhor nasceu antes? 92 menos 6 são 86 anos. 86 anos... O irmão Leopoldino, o Otávio, então começaram com o início da era. E, no entanto, ela já está no fim. Isso é bom para gravar. Porque aí, quando você vê o irmão Leopoldino, vê o outro irmão, você lembra, né? Ele começou e já está no fim. Agora, quando é nós jovens, já é diferente, né? E num tempo, olha, veja só, o tempo sempre foi específico. Irmãos, por isso que as denominações, se tem algum irmão denominacional, tenha paciência, examine isso um pouquinho. Pense um pouquinho nisso, estude um pouquinho nisso. É lenhar com o cabo do machado. Tentar viver do passado, da era passada, é lenhar com o cabo do machado. Há pessoas que têm saudade lá da Avenida Goiás, como eu também. Aquele movimento e a mocidade vindo em grupos, uniformizada, batendo lata, batendo tambor, batendo pandeiro, parando o trânsito na Avenida Goiás. Tudo bem, e aquela sucessão de grupos em oração. Mas tem uma coisa: se não tivesse vindo a mensagem, nós estamos noutra época. Nós estamos, não podemos dizer noutra era, mas em outra fase da era. O que significa realmente em outra era. Porque a era pentecostal passou. Passou tanto que hoje estão fazendo milagres, é todo mundo fazendo milagre, não é novidade mais. Os dons carismáticos estão nos estádios de futebol. Tem jogador de futebol que a hora que marca o gol e fala língua estranha. Porque de fato um gol dá muita alegria. É uma sensação, uma descarga tremenda. Ele fala língua estranha, ajoelha e põe as mãos para o céu. É atleta de Cristo. E isso não é o pior, isso não é tanto assim o pior. Não é isso que vai enganar. Os dons carismáticos, que o Papa fica de fora, mas ele viu que a igreja estava perdendo tanto por causa disso. Porque um católico, para receber uma oração, tinha que ir no centro espírita ou na igreja evangélica, pentecostal, então ia se convertendo. E a igreja perdendo gente, perdendo gente.
Então ele fica de fora, mas lá tem seus agentes. Forma um movimento carismático. E mulheres com dons, orando, profetizando, fazendo as mesmas coisas, dançando no Espírito, batendo palmas, pregando contra o pecado. Ora, essa noiva tem que estar em algum lugar na frente. Ela tem que estar em algum lugar que nós não estamos entendendo. O negócio é esse, é que eu não estou entendendo, você não está entendendo e não é para entender. É somente para crer. Porque se ele começou essa boa obra, é negócio dele terminá-la. Isso é específico para ela. Verifique a história de Israel. A revelação de Deus a Moisés, ela veio num determinado tempo da história, e ainda mais especificamente, veio quando o povo clamava a Deus. Clamava. É o que nós estávamos fazendo. Jesus mesmo veio no cumprimento do tempo. Eclesiastes 3. Deus não é sujeito ao tempo, mas Ele estabelece os seus programas, os seus eventos, enquadrado em tempos e tempos, porquanto são leis que Ele próprio criou, e Ele então se sujeita a elas, para tratar com o humano, com a dimensão que está sujeita ao tempo. Uma reunião como esta, análises como estas, mensagens como estas, que nós ouvimos aqui, que nós lemos aqui, é preciso ser agradecido. É preciso ser agradecido. Nós temos que ser sacudidos, porque às vezes nós somos dados ao relaxo e esquecemos dos benefícios. Quando Davi diz: bendiga minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, de nenhum. Mas como que podemos nos tornar, ou como podemos ser agradecidos, se esquecemos dos benefícios? Se nos colocamos em nível de igualdade, e aí nós vamos dizer: eles lá têm as paneladas de carne, eles lá têm uma mocidade com programas e coisas assim, e estão, eles lá tem. Olha, o Egito é o símbolo denominacional, é o tipo verdadeiro. E aí nós vamos começar a lembrar, ter saudade das paneladas de carne. Jesus veio no cumprimento do tempo, assim como Ele virá exatamente na hora certa. Ele não vai atrasar nem um segundo sequer. Haverá um arrebatamento. Se eu nasci nele, não tem diabo que me tira dele. Se você nasceu nele, não tem demônio. Todos os demônios do inferno não tirarão você dele. Não tem como tirar. Não tem como. Jesus mesmo veio no cumprimento do tempo, sendo Ele a revelação completa da divindade. E nesta era de Laodiceia, a revelação de Deus virá no seu devido tempo.
Ora, veja, prestem atenção. Vamos lá no tempo. No tempo, o verbo aí. Vamos lá para o passado. Na hora que ele estava falando isso. Quando ele falou isso aqui, ele estava preparando o terreno. Ele estava preparando o terreno. Isso aqui não é para acontecer, isso aqui já aconteceu. É onde, às vezes, muitos obreiros, dirigentes, não se despertam para isso, para mostrar para o povo as coisas que já aconteceram. Já aconteceu. Quando a irmã fez essa pergunta, o irmão que fez essa pergunta aí sobre a salvação comum, que eu li aí, Apocalipse 7, 6 e 7, se fosse nessa época aqui, eu não teria essa resposta. Nós não teríamos. Nem o irmão Branham teria. Porque isso aqui está antes daquilo, está antes disso aqui. É o que, irmão, isso é o que é pouco entendido, irmão Zé. Vocês estão entendendo? Eu vejo gente sofrendo, porque, não da linha nossa, mas outros, pegam a mensagem, senhores, é o seu tempo, e jogam um desespero errado no povo. A mensagem, senhores, este é o tempo. Aquele desespero do irmão Branham ali era por causa disso aqui, ó, por causa dos 7 selos. Precisa combinar o tempo, a data que a mensagem foi pregada. Vocês que são pregadores, precisam observar isto. Isso está no cabeçalho da nossa cartilha, se podemos dizer assim, de combinar o tempo, a data, as etapas em que o irmão Branham pregou aquilo. Dentro de qual etapa que ele pregou? Tem uma etapa que o irmão Branham pregou os selos, no entanto, daí 20 anos foi que veio a revelação dos selos. Ele disse, eu preguei isso 20 anos atrás, completamente errado. Porque não era o tempo. Então, senhores, é esse o tempo? É esse o tempo para a revelação dos 7 selos. Ora, o mais sobressalente da mensagem é os 7 selos e a mensagem, o sinal. 7 eras, 7 selos, a revelação do sinal. O sinal. A mensagem, o sinal. Mais sobressalente do seu ministério. Agora, senhores, é este o tempo? Se não sou eu, então terá que se levantar outro. Eles pegam aquilo, isolam aquilo, está vendo? O próprio profeta está dizendo, se não sou eu, haverá outro. Ora, se não sou eu que vou revelar esses 7 selos, então haverá outro. Pela sua modéstia, quem sabe até então ele mesmo, como homem, não sabia que era realmente ele. Senhores, é este o tempo? Pense nisto. Olha, veja o pedido dele. Pense nisto e observe bem. Porque hoje estamos no tempo do fim. Porque assim que os selos fossem revelados, não haveria mais tempo. O sistema denominacional não tem mais chance. Não há mais chance. Já encerrou o tempo. Acabou. Nenhum sistema, desde então, assim que rejeitaram, crucificaram a Cristo novamente,
Logo ele pregou a mensagem: eu acuso esta geração por ter crucificado a Cristo novamente. Assim que houve essa rejeição, Deus saiu dos sistemas no sentido de trabalhar com eles para o progresso da viagem. Deus não saiu deles para curar, para fazer as obras que Ele faz. Isso é outro sentido. Porque aí o rapaz saiu da festa, o rapaz cansou-se das lisonjas e foi para o curral. E lá encontrou-se com a prima órfã. E ele já fez a promessa e foi, e voltará simplesmente para buscá-la. Somente isso. João, às 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e poder para todos sempre. Amém. A palavra Ásia, realmente é Ásia Menor. É uma terra pequena, mais ou menos do tamanho de Indiana, no estado, né? As 7 igrejas ali foram escolhidas especialmente dentre as demais igrejas por suas características. Isso quer dizer que Deus já permitiu, que você não vê no Apocalipse uma carta à igreja que estava em Jerusalém, que estava em Nazaré, mas somente a essas 7 igrejas que estavam ali, porque elas possuíam características que seriam evidenciadas através das eras. É o que ele disse aqui, ó. As 7 igrejas ali foram escolhidas especialmente dentre as demais igrejas por suas características, as quais seriam manifestas nas eras sucessivas, séculos depois. Portanto, cada era daquela ali, cada igreja daquela ali, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, possuía uma característica especial que caracterizava a era posterior, que viria, às vezes séculos depois. Para te dar um exemplo, Laodiceia, que quer dizer também mulher, direito dos povos, foi abandonada por causa de seus frequentes terremotos. Então veja, ela tinha as mais preeminentes damas de então, e ela concentrava em si todos os males das outras, inclusive o domínio feminino. E você não pode entender o domínio feminino como uma coisa pior do que qualquer maldição, assolação e abominação no lugar em que não deve estar. No sermão profético de Jesus ele falou isso, e isso está tipificado pela mesquita muçulmana que está no lugar do templo, no lugar que não deveria estar. Então, não deixa escapar não, porque esse conhecimento é bênção. Esse conhecimento é bênção. De uma coisa vocês podem estar certos:
Vocês estão sendo ensinados de uma maneira correta. Preste bem atenção. Quando você vê, olha, vamos lembrar, sexta-feira nós lembramos aqui, eu não trouxe a mensagem, mas ela está relacionada aqui, ó. Há mais pecado nesta era do que alguma era que já houve na terra. A mensagem, como poderei vencer? Parágrafo 44. E o 45 mostra, um cristão ia se encontrar com Deus rapidamente, porque ele era queimado, degolado, e essa é a pior de todas. Então você tem que considerar que seu marido está enfrentando a pior era que já houve para um homem. E às vezes você empurra ele. Você tem que considerar que sua mulher está vivendo a pior era que já houve em todos os tempos. Ela está com uma compreensão terrível. Os filhos, as moças, os rapazes, vocês têm que entender, vocês não podem desanimar, porque vocês são fortes. Se vocês desanimarem, onde vão aparecer os velhos? João disse, eu vos escrevo, mancebos, porque vós sois fortes. As crianças estão sofrendo uma pressão terrível. Onde há mais altitude, por exemplo, Campos do Jordão, que é uma altitude de 1000 e tantos metros, Cristalina, 1200 metros, então a compreensão é menor. Mas lá na estaca zero, no litoral, a pressão é mais. E o mundo está no nível zero. Esteve menos. E essa aqui, ele baixou para o zero. Foi para o nível do mar. Então você não pode desanimar. Se o diabo não te desanima, porque através dos de fora, ele não consegue te enganar, te enredar com o que acontece lá fora, com as lutas externas, ele procura te enredar, te condenar, te desanimar através da sua luta interna. E o seu espírito se põe tão rebelde, os nossos espíritos, que às vezes nós chegamos a dizer que não somos cordeiros. Isto quer dizer, não somos eleitos. A gente chega a concordar. Porque eu não creio que um homem deve ser o que eu sou. Você não crê que você deve ser como você é. A irmã não crê. Você crê que você teria que ser muito mais fiel, muito mais santa. Você não crê. Sara não podia crer que ela podia ter um filho por causa da sua condição própria. Conhecer a história de Abraão, pregar sobre Abraão, isso é comum, principalmente na mensagem. Mas ter a revelação do que significa Abraão, o seu estado, a sua condição, até então, atual, do momento, do tempo que ele estava vivendo, isso é outra coisa. Ter a revelação disso é que você prosseguirá. Não como um irresponsável, não como se Deus modernizou, a Bíblia não quer dizer isso, não. A Bíblia quer dizer isso exatamente que ela diz. Pecado é pecado, moral é moral, existe uma lei moral que ela é imutável tanto quanto Deus. Disso aí nós não abrimos mão.
Agora, eu não sei bem o que Paulo quis dizer, deixando as coisas que para trás ficam, sigamos para o alvo, que é Cristo. É bom, eu quero ler, mas é bom, não é, irmão? É bom, né, senhor? É bom. Vejam, só que o nosso tempo acabou. Fica aqui mesmo. Essas eras, as 7 igrejas ali escolhidas, quando você vê esse quadro, você vai lembrar disso. Essas igrejas, por suas características, então o meu visitante agora está entendendo melhor. O irmão Elias tem esse cuidado com o visitante, né? Todo culto dele. Então, o nosso visitante, amado, nossos visitantes, quando verem esse quadro ali, vão entender melhor. Cada era daquela, cada igreja daquela, possuía características que seriam evidenciadas, manifestas em cada era da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Os 7 espíritos ante o trono é o espírito que estava em cada um dos mensageiros. Foram 7 mensageiros, porque Deus, tendo 7 espíritos, você às vezes pode perguntar: escuta, pastor, me responda, o que significa esses 7 espíritos? Como é que Deus tem 7 espíritos? Os 7 espíritos ante o trono é o espírito que estava em cada um dos 7 mensageiros, dando-lhe seu ministério para a era em que cada um viveu. Então, por isso, o cordeiro tinha 7 pontas, 7 olhos, 7 espíritos. Falando das 7 eras, falando dos 7 selos, das 7 trombetas, falando dos 7 mensageiros, das 7 estrelas. Agora, todas estas expressões, aquele que é, aquele que era, é aquele que há de vir, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra, o alfa e o ômega e o todo-poderoso, são títulos e descrições de uma única e mesma pessoa. Você sabe quem é, não é? Que é o Senhor Jesus Cristo, que nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. Por isso ele foi um cordeiro sangrento. O mensageiro desta era, como os demais, é um dos espíritos de Deus que seriam enviados a toda a terra. Só com uma diferença: que como esta era fecha o parênteses, porque se temos um quadro aqui, é fácil de fazer. O livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. E o povo de Daniel se refere aos judeus, quando fala o povo de Daniel. Então, nas 70 semanas de Daniel, isso estava se referindo não somente a Daniel, mas também a seu povo.
Na última semana, quando estava para completar as 70 semanas, não dá tempo para nós entrarmos nesse lado aqui, mas só para ver. Então foi aberto um parêntese na metade. A metade foi cortada com sacrifício. O sacrifício de quem? De Jesus Cristo. E com esse sacrifício ele passaria a tratar com os gentios. Os judeus foram cegados. Ele virou as costas para tirar uma noiva gentílica, como José fez lá no Egito. Ele casou-se com a moça gentílica. Depois de descer até o calabouço, ele subiu até o trono, um tipo de Cristo. Então, Jesus tiraria a sua noiva gentílica, descendo até as almas encarceradas, se humilhando até a morte e morte de cruz. Daí, dentro desse período de 7 eras, olha, se a gente pode fazer um gráfico, você pode fazer isso aí. Abre parênteses. O parêntese, todo mundo sabe. Como é que faz? Não dá para... Dá para botar aí? Dá? Esse risco, essa meia lua aqui, ó, em pé. Mais ou menos, né? Aí, então vai fechar o parêntese. Fechou o parêntese. Com 7 eras aqui dentro. Então ele disse, espera aí, judeus, eu vou tratar com os gentios. Nisso aqui houve um corte da última semana de Daniel. Houve um corte. Cortou. Agora ele fecha e volta a tratar com o povo de Daniel novamente. Aí não tem mais salvação para gentios. Os que entraram na grande tribulação já são salvos. Eles não serão salvos. Ninguém será salvo mais. Essa aqui é a diferença. Então, veja. Aqui ele volta a tratar com os judeus. E vira as costas para os gentios. Mas, gente, o que é que gentio quer mais com Deus? Começa por aí. Então ele vai tratar com os judeus através das 2 testemunhas de Apocalipse 11. Por isso, eu não tenho medo de errar. Se você ver na televisão um mundo, a menos que venham mistificadores, precisa ter cuidado também, né? Porque tudo o diabo pode mistificar. Mas assim que Elias mesmo e Moisés estiverem fazendo aqueles sinais que Elias fez, que Moisés fez no seu tempo, quando eles estavam aqui na terra, lá em Israel, então pode preparar para morrer pelo nome de Jesus Cristo, porque não foi no rapto. O rapto já se deu. Porque quem for no rapto não verá essas 2 testemunhas. Portanto, não é a presença de José Brana na terra, a irmã Meda, quando ela era viva, a irmã Meda não foi arrebatada ainda, o irmão Brana viu ela lá em cima, coisa e tal, então o rapto não se deu ainda. Não é porque a família do irmão Brana está aí, e nem mesmo que se o irmão Brana estivesse aqui na terra. Um sinal evidente que o rapto se deu é a manifestação de Elias e Moisés. Porque aí Deus recolheu sua noiva no palácio, como fez José, e aí foi tratar com seus irmãos. Isso não falha, viu, irmãos? Isso aí não é tonteria, não. Eu não fui ali para um quarto jejuar 90 dias e desmaiar lá e depois voltar com isso, não. Eu não creio nesse tipo de coisa. O profeta já teve tudo quanto é visão que a noiva precisa. Está tudo escrito nela. Eu não creio nesse tipo de coisa. E nem ele mesmo creu. O nome Neville, o nome mesmo certo é Neville, não é Neville? É Neville. Ele,
orava e tinha profecias e revelações sobre as pessoas, ocupado com isso. O irmão Branham disse: Neville, pare com isso, irmão. Vai ensinar a palavra para o povo. Pare com isso. Ele disse a mesma coisa para o Osborne. O irmão Neville obedeceu. Osborne não obedeceu, foi cair onde foi cair. Então isso não falha. Nós não precisamos de tonterias. Não falha. Sabe por que não falha? Porque Deus não falha. Eu falho, você falha, nós falhamos, mas Deus não. Então isso não falha. O profeta diz assim: como José recolheu a sua esposa no palácio, estava casado com ela, para depois então tratar com seus irmãos, assim também Jesus recolherá a sua esposa para tratar com os seus irmãos, com os judeus. E isso, primariamente, através de Elias e Moisés. E você deve dar graças a Deus, porque toda essa luta, toda essa angústia, todo esse suor, lágrimas, sofrimentos que o irmão Branham teve, não foi em vão para você, para nós. Amém? Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.